Ao longo da história, incontáveis espécies desapareceram da face da Terra, vítimas de mudanças climáticas, disputas territoriais, catástrofes naturais e, acima de tudo, da interferência humana. De acordo com estimativas impressionantes, cerca de 99% das criaturas que já caminharam por este planeta não existem mais. No entanto, ainda restam registros fotográficos e em vídeo de algumas dessas formas de vida antes de seu inevitável desaparecimento. Você está no canal Senhor X e antes de darmos início ao nosso vídeo, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Isso me ajuda muito e não custa nada para você. Agora, sem mais demora, conheça 9 espécies que foram extintas nos últimos 300 anos. O dodo. O dodo é, sem dúvida, uma das aves extintas mais icônicas. No final do século XVII, com a chegada dos colonos holandeses à ilha Maurício, seu lar no Oceano Índico, essa espécie encontrou seu fim. Média entre 80 centímetros e 1 metro de altura, e pesava aproximadamente 22 quilos. Seu bico longo e encurvado media quase 20 centímetros, e por conta do tamanho reduzido de suas asas, era incapaz de voar. Contudo, a ausência de predadores naturais tornava essa habilidade desnecessária, pois os alimentos estavam sempre ao seu alcance. Como foram extintos há mais de 300 anos, não há fotografias ou vídeos desses animais, apenas esqueletos preservados em museus e ilustrações. Sendo parentes das pombas, sua espécie mais próxima atualmente é o pombo de Nicobar. O desaparecimento do dodo foi acelerado pela caça indiscriminada e pela introdução de predadores, como cães, gatos e ratos, trazidos pelos navegantes. Sem defesas contra essas ameaças, a ave foi extinta antes do final do século XVII. A vaca marinha de Steller recebeu o nome de vaca marinha, devido ao seu hábito de pastar em rebanhos sob as águas frias do mar de Bering. Esse gigante aquático, parente dos peixes-boi, era dócil e incapaz de mergulhar totalmente. Os adultos chegavam a medir até 9 metros de comprimento, com 5 metros de largura e um peso impressionante de 5 toneladas. Sem dentes e com uma cauda semelhante à das baleias, essa criatura foi descoberta em 1741 pelo naturalista alemão Georg Steller. No entanto, em menos de 30 anos, foi caçada até o último exemplar. Marinheiros viam nesses animais uma fonte abundante de carne, suficiente para alimentar tripulações inteiras por semanas. Além disso, sua gordura, pele e leite eram amplamente aproveitados. A última vaca marinha de Steller foi abatida em 1768, selando o fim da espécie. O tigre da Tasmânia, também chamado de lobo da Tasmânia, devido ao formato de seu focinho, esse animal possuía listras escuras no dorso, o que lhe rendeu o nome de tigre da Tasmânia. Antes de sua extinção, era encontrado na Austrália e em Nova Guiné, mas foi sendo progressivamente confinado à Tasmânia. Embora fosse um marsupial carnívoro, seu parentesco mais próximo não era com os felinos, mas sim com o diabo da Tasmânia e os cangurus. Pesando cerca de 30 quilos, tinha coloração castanho clara e listras pretas nas costas. Possuía dentes afiados e uma mandíbula poderosa, capaz de se abrir em um ângulo impressionante de 120 graus. Como os cangurus, carregava os filhotes em uma bolsa ventral. Era temido pelos fazendeiros, que acreditavam que atacava seus rebanhos, levando os colonizadores europeus a promoverem sua caça. O último exemplar, chamado Benjamin, viveu no zoológico de Hobart, onde morreu em 7 de setembro de 1936, tornando-se o último de sua espécie, o rinoceronte negro ocidental. Esta subespécie de rinoceronte era uma das mais raras e imponentes, medindo entre 3 e 4 metros de comprimento e pesando até 1.300 quilos. Seu chifre maior podia atingir 1,5 metro, enquanto o menor chegava a 40 centímetros. No início do século XX, a caça era legalizada e sua população diminuiu drasticamente. Somente na década de 1930 surgiram medidas de proteção e em 1980 ainda restavam centenas desses animais na natureza e algumas dezenas em cativeiro. Contudo, a caça ilegal não cessou,
pois seu chifre era altamente valorizado na medicina tradicional e podia valer centenas de milhares de reais. Em 2001, apenas 5 indivíduos ainda existiam. O último rinoceronte negro ocidental foi encontrado morto em 2006, sem seus chifres, marcando o fim da espécie. O quagga. O quagga era uma subespécie de zebra que habitava as planícies da África do Sul. Media cerca de 1,30 metros de altura e pesava aproximadamente 350 quilos. Diferente das zebras comuns, suas listras cobriam apenas a metade frontal do corpo, enquanto a parte traseira exibia uma coloração que variava entre marrom e branco. Durante o século XIX, foi caçado de maneira desenfreada, tanto por sua carne quanto por sua pele. Além disso, pecuaristas acreditavam que competia por alimento com o gado, levando à sua eliminação sistemática. O último quagga conhecido morreu no zoológico de Amsterdã em 1883. Contudo, amostras de DNA coletadas permitiram que cientistas iniciassem um projeto de recriação dessa espécie, por meio do cruzamento seletivo de zebras com características similares, o golfinho baiji. Os golfinhos são considerados alguns dos animais mais inteligentes do planeta, e o baiji, que vivia no rio Yangtze, na China, era uma de suas espécies mais raras. Na década de 1950, sua população era estimada em 6.000 indivíduos. Porém, devido à pesca intensiva e à destruição de seu habitat, esse número caiu drasticamente. Em 1997, restavam apenas 13 golfinhos baiji conhecidos. O último avistamento, confirmado, foi em 2004. E apesar de buscas subsequentes, nenhum exemplar foi encontrado, levando a espécie a ser considerada funcionalmente extinta. O pica-pau do bico-marfim. Com cerca de 50 centímetros de comprimento e uma envergadura de 76 centímetros, o pica-pau do bico-marfim era uma das maiores espécies de sua família. Suas penas negras brilhantes e detalhes azulados lhe conferiam um aspecto imponente. Nativo das florestas pantanosas da América do Norte e de Cuba, inspirou a criação do famoso desenho animado Pica-Pau. No entanto, a destruição de seu habitat e a caça levaram à sua drástica redução populacional. O último avistamento confirmado ocorreu em 1904, e embora existam relatos ocasionais de sua presença, nenhum foi comprovado cientificamente. Após mais de 70 anos sem registros concretos, foi declarado oficialmente extinto. O leão do Atlas, este leão, também conhecido como leão da barbária, era uma subespécie majestosa que habitava o norte da África, entre Marrocos e Egito. Considerado um dos maiores leões que já existiu, podia atingir 2,8 metros de comprimento, sem contar a cauda. Sua exuberante juba se estendia da cabeça até a barriga, variando entre tons de marrom e preto. No final do século XIX, a caça se intensificou com a oferta de recompensas por cada animal abatido. A população foi drasticamente reduzida, e em 1922, o último exemplar selvagem foi morto. Jorge, o solitário, a tartaruga de Galápagos da Ilha Pinta, descoberta em 1972, era considerada o réptil mais raro do mundo. O único exemplar conhecido, chamado Jorge Solitário, viveu por décadas sob os cuidados de cientistas que tentaram, sem sucesso, garantir sua reprodução. Em 24 de junho de 2012, ele faleceu aos 102 anos, encerrando sua linhagem e tornando-se um símbolo da fragilidade da vida selvagem. Seu corpo foi embalsamado e hoje é visitado por milhares de pessoas anualmente no Museu das Ilhas Galápagos. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.